Fala pessoal, vamos resolver mais dois itens aqui da UNB e fala o seguinte, ó, o transporte e venda ilegal de madeira nobre tem sido uma prática comum onde a exploração ocorre sem regulação e controle, principalmente na região amazônica. As figuras de 1 a 3 precedentes referem-se a dois tipos de transportes usuais. Uma barca está viajando de uma margem a outra do rio, de tal maneira que sua velocidade com relação à água seja perpendicular à velocidade da água com as margens do rio. E em 2 e 3, o transporte de madeira ocorre por flutuação, seguindo o fluxo natural do rio. Aí ele dá umas informações aqui de densidade. Aí fala assim, ó, item 80. Na situação representada na figura 1, o barco chegará à outra margem do rio na mesma altura que partiu. Isso aqui é falso. Por quê? Porque, como ele falou, a sua velocidade com relação à água seja perpendicular à velocidade da água com relação às margens do rio. Ou seja, isso aqui, ó, já contradiz esse item. Por quê? Porque o barco, ele vai sair, por exemplo, deixa eu ver, como se ele estivesse aqui. E aí, ó, a correnteza vai jogando ele para cá até que ele chega nessa posição aqui. Então, ó, a correnteza, ela faz com que o barco vá um pouco para frente, né? Em vez de ir para o lado, 100% para o lado que ele deveria ir. Então, é por isso que ele não volta na mesma posição. Isso aconteceria apenas se a velocidade do rio fosse zero. E como não há indícios disso, né? Que ele falou que a velocidade é perpendicular, ele não falou que a velocidade era zero. Então, a gente não pode afirmar que o barco chegará à outra margem do rio na mesma altura de que partiu por causa disso. O fenômeno de flutuação dos corpos em meios líquidos é descrito pelo princípio de Pascal, o qual estabelece que uma variação na pressão aplicada a um fluido contido em um recipiente é transmitida integralmente e de forma uniforme a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente. Esse item aqui foi muito bem feito pela UNB. Por quê? Porque o princípio de Pascal é basicamente isso que ele postulou aqui, ó. Porém, o que está errado é que ele fala que o fenômeno da flutuação dos corpos é descrito por esse princípio. Seria o princípio correto o princípio de Arquimedes. Por quê, gente? Porque aqui a gente vai ter basicamente o recipiente, a gente vai ter o recipiente assim, digamos, as margens do rio, né? A gente vai ter a água. Água mais ou menos aqui. Aí a gente vai ter um bloco aqui. E aqui, ó, a gente vai ter o peso. E para cá, o empuxo, né? Que seria isso que faz o corpo flutuar, né? E com isso a gente também tem uma relação com o princípio de Pascal. Então é por isso que esse item está errado, mas é um item muito bem feito, né? Pela banca,
para confundir mesmo o aluno. O princípio de Pascal, só completando, é aquele princípio da prensa hidráulica, né? Por exemplo, a gente tem aqui, tem até uma questão da UNB de 2017 que fala sobre isso. A gente tem aqui, ó, e aqui a gente tem o fluido. É um exemplo, né? A gente tem um fluido aqui. E aí a pressão sofrida nesse ponto vai ser sofrida nesse ponto aqui também, né? Então, se aqui for o ponto A, aqui for o ponto B, a pressão sofrida em A vai ser igual à pressão sofrida em B. É basicamente esse o princípio de Pascal que ele postulou aí. Aí a gente vai ter uma força aqui, né? Então, eu até fiz um item sobre isso. E aí ele vai vir um pouco para cá, dependendo do... Claro que depende um pouco do diâmetro e tal. Mas é isso, galera. É um pouco diferente, ó. Como a gente pode ver, tá fechado e tudo mais, né? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até os próximos vídeos. Falou!